Vamos dar prosseguimento aqui, então. Agora teremos a palestra Aumento de Produtividade, no caju superadensado, cujo palestrante é o nosso colega Afrânio Arley Teles Montenegro. Afrânio. Opa! Afrânio já está ali a postos. A gente falou, ele está com problema de tempo e ele já está no espaço. Bom, o colega Afrânio, ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado em irrigação e drenagem, doutor em fitotecnia e atualmente é pesquisador da Embrapa. Então, é uma satisfação a gente ver que nós tivemos aí nas duas falas iniciais todo um panorama da cajuticultura, mostrando a questão mundial, situando o nosso estágio aqui no Brasil, e essa fala do Afrânio vai nos mostrar um foco, digamos assim, na atividade do caju de uma forma superadensada, ou seja, com elevada produtividade. Então, de forma que vai mostrar um pouco, digamos assim, do potencial que nós temos a usar a tecnologia. Afrânio, sem mais delongas. Obrigado, doutor Lucas. Bom dia a todos. Inicialmente agradecer a organização do evento pelo convite, pela oportunidade. Eu costumo dizer que para nós que estamos na pesquisa é sempre muito gratificante a oportunidade de compartilhar os resultados do nosso trabalho. E por que não compartilhar também um pouco das nossas dores, das nossas dificuldades. Eu trago isso também aqui um pouquinho, aproveitar a oportunidade. Tá? Bom, o tema que nos foi dado é aumento de produtividade caju superadensado. É um tema que a gente vem trabalhando há algum tempo já com ele. Na verdade, adensamento é uma coisa já bastante antiga, muito usada, mas em caju não tem tanta informação, embora existam alguns trabalhos iniciais, e a gente está então aqui dando continuidade. Nós trouxemos aqui uma apresentação bastante ilustrada para deixar menos cansativo para vocês e para o palestrante, onde eu incluí aqui uma introdução para a gente contextualizar o tema. Falamos um pouco da metodologia, do que nós temos, como é que nosso modus operandi, os resultados obtidos até o momento. Mostramos algumas conclusões que a gente chegou e a gente conclui com as nossas considerações, mais para deixar algumas coisas, digamos assim, enfatizar alguns pontos, tá? Então, aqui na introdução já começaria dizendo que nós estamos falando de um projeto em andamento, né? O experimento está lá no campo nesse momento, e a gente está aqui para mostrar alguns resultados parciais, né? Que não está fechado ainda. Aliás, em pesquisa nunca se fecha, né? Sempre tem como dar uma avançada. Mas o que nos fez, né, que levou a gente a trabalhar nesse tema, já que a gente tinha tantas coisas que podiam ter sido exploradas, né? Porque o adensamento. E esse trabalho, na verdade, é um exemplo típico de projeto sob demanda. Nós fomos procurados por um empresário que se queixava da baixa disponibilidade hídrica. Nós estávamos passando por um período de 6 anos de seca, 2012 a 2017, e esse empresário em particular estava com um problema. A cota de água dele no perímetro estava reduzida, e ele tinha que optar entre diminuir a área plantada ou procurar alternativas que gastassem menos água. Então, nesse momento, o cajueira não apareceu aqui como uma alternativa,
Mas, como o cajueiro, vocês sabem, costuma ocupar áreas menos nobres, não os perímetros irrigados, né, costuma ser mais marginalizado. E para competir, né, com as outras culturas dos perímetros, com o melão, com a banana, não pode ser essa forma que a gente costuma, que a gente vê bastante aí com o caju. Ele precisa apresentar uma produtividade muito elevada, né, nada mais, você pode falar aqui mais naqueles 1000 quilos, né, como o Gustavo já comentou. É preciso também que haja um aproveitamento integral da produção. Não tem como falar só em castanha, no caso como esse. É castanha, é pedúnculo, é lenha, madeira. É preciso também que a gente amplie o período de colheita. Tomate cajueiro, nessas condições que produz apenas na época que todo cajueiro produz, também não é interessante. Isso tudo a gente passou a chamar de sistema de produção de alto desempenho, que passa pelo uso dos clones, pela irrigação, pela fertilização, sistema de podas e o adensamento das plantas, que é o nosso foco aqui hoje, ok? Então, atendendo a essa demanda, a Embrapa elaborou e vem conduzindo esse projeto, intitulado Cajucultura de Alto Desempenho no Estado do Ceará, que tem como objetivo avaliar o desempenho de clones de caju-anão em sistemas superadensados, visando ao aproveitamento integral dos frutos. Foi formada uma parceria, para isso uma parceria entre a Embrapa e a empresa Frutacoco, do empresário João Teixeira, conhecido da maioria aqui com certeza, que foi o empresário que procurou a Embrapa, né, com essa queixa, e teve como fonte financiadora o governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, né, como sendo a principal fonte, na verdade, porque a Embrapa também investiu recursos financeiros, a própria fazenda, mas a principal fonte era realmente o governo do Estado. Bom, então, como é que é a nossa metodologia, o que é que nós temos feito lá? Vamos aqui, rapidinho. O local do experimento é o Distrito de Irrigação Tabuleiro de Russas. O experimento foi montado na área de pouco mais de 2 hectares. E nós trabalhamos com esses 6 clones, os 12 clones que o Gustavo mostrou, nós selecionamos esses 6, né, cada um por uma razão, né, não foi por acaso. E esses 6 clones, acho que mostrando aqui pela imagem fica mais fácil, não tem muita intimidade com os clones. Esse material, inclusive, já é material do próprio experimento, né, que foi coletado lá. Nós trabalhamos com um clone 09, com 76, com Embrapa 51, com BRS 189, BRS 226 e o BRS 265. 6 clones, portanto. E trabalhamos com esses 3 adensamentos, esses 3 espaçamentos, 6x4, 6x3 e 6x2. Vale fazer aqui um paralelo que o espaçamento tradicional do cajueiro é 7x7, né, que dá em torno de 200 plantas por hectare. Então, no espaçamento 6x4, a gente já multiplica por 2. No 6x3, nós já temos 3 vezes mais plantas. E no espaçamento menor, 6x2, nós temos 4 vezes mais plantas do que o convencional, digamos assim. Bom, fazendo aqui a combinação de cada clone com os 3 adensamentos, né, 6 clones vezes 3 adensamentos, nós temos 18 tratamentos, contemplando aqui então cada clone com cada espaçamento. Tá? Esses clones foram distribuídos da seguinte forma: aqui cada cor dessa corresponde a um clone, né? Vocês podem ver que nesse primeiro bloco aqui, por exemplo, a gente tem
o 226 aqui na cozinha verde, na parcela, e na subparcela a gente tem os 3 espaçamentos dele. Da mesma forma, os demais clones que estão sendo trabalhados. Então, aqui só nesse bloco nós já temos todos os 18 tratamentos, mas em pesquisa isso não é suficiente. A gente repetiu isso 3 vezes, né, nos outros 3 blocos, de forma que a gente tem aqui um delineamento em blocos casualizados, com parcela subdividida e 4 repetições. Na sequência aqui a gente tem o experimento, como é que a gente conduziu, como é que a gente montou. Então, aqui em 2017, em setembro, a gente estava fazendo o plantio, as mudas aqui, todas produzidas pela Embrapa. Tá? Em janeiro de 2018, 4 meses depois, as plantas nesse estágio aqui, a gente começou então a fazer a poda de formação. E aqui a gente já traz um diferencial, né? Agora alguém possa dizer, mas poda de formação, isso é diferencial? Em cajueiro, sim, né? Nas fruteiras como manga, uva, todo mundo faz poda porque precisa fazer mesmo. Cajueiro, a gente tem negligenciado isso ou tem feito de outras formas. A gente aqui conduziu essa poda de uma forma que a gente julga ser a mais interessante, tá? Então, como é que é essa poda aqui? Começamos aqui com os 4 meses, como eu falei, 4 meses após o plantio, deixando o ramo principal em uma haste única e feita a poda nesse ramo principal entre 50 e 60 centímetros de altura. Nas brotações laterais, a gente escolheu 4, assim, eliminando aqui os ramos abaixo de 40 centímetros, selecionamos 4 ramos primários, as nossas pernadas, 8 ramos secundários e 16 ramos terciários. Para ficar mais didático, a gente mostra aqui na sequência o passo a passo, né, que eu creio que fique bem mais claro. Temos então aqui, como eu falei, a haste principal, podada aqui entre 50 e 60 centímetros. E aí, para quem conduz cajueiro aqui, sabe que você chegar no campo depois de 4 meses, não vai encontrar todas as plantas do mesmo jeito. Você vai encontrar plantas que já emitiram aqui abaixo, que já passaram de 60, que já emitiram acima disso. E nós tomamos aqui, fizemos a seguinte decisão. Podaríamos aqui nessa altura, mesmo que ela tivesse já ramificado acima de 50 a 60 centímetros. Ela não tem dificuldade de brotar aqui, de lançar novos ramos aqui embaixo. E os ramos que estivessem abaixo de 50 a 60 centímetros, se eles se adequassem, né, se eles estivessem da forma que a gente queria, a gente manteria essas ramificações. E assim foi feito. Então, os 4 ramos primários, as 4 pernadas já selecionadas, né, aquele árido conhecido nosso também do caju desse crescimento vertical. E aí, então, a gente precisava, é necessário que se faça isso, ancorar esses ramos, forçá-los a baixar, né? Já que a gente quer uma planta com uma arquitetura que fique mais baixa, que possa ser colhida à mão, etc, etc. Existem muitas formas de se fazer ancoragem, né? As mais comuns são amarrar com arame, fixar o solo, fazer uma cerquinha ao lado, mas lá na fazenda a opção foi essa, né? Inventaram isso aqui, de usar palitinhos de churrasco amarrados com fita guarda-rosca. Isso precisa ser feito realmente cedo, né? Se passar de 4 meses, esses ramos aqui vão quebrar, se você forçar, não tem jeito, então precisa ser feito cedo, né? O ramo ainda bastante juvenil, e de forma que ela fique realmente forçado a crescer nessa situação. 2 ramos de preferência para o lado da rua e os outros 2 para o outro lado da rua. Bom, na sequência aqui, quando esses ramos primários alcançam aqui 20 centímetros, eles são podados, né? Estou mostrando aqui os 2 de cá. A mesma coisa foi feita nos 2 que estão ali do outro lado. Quando
quando esses ramos secundários, esses 4 ramos secundários que foram podados, começam a brotar, a gente escolhe aqui 2 brotações em cada um deles, né, já ficando aqui com 4 primários vezes 2 secundários, com 8 ramos secundários. Está aqui já a imagem de frente e aqui por cima desses 8 ramos formados, né? Esse aqui é um ramo aqui o principal, o primário, né? E aqui o secundário. Vezes 4, 8 ramos secundários formados. Na sequência, a gente faz da mesma forma a poda nesses ramos secundários, mais ou menos aqui com o mesmo comprimento. E também seleciona 2 ramos terciários, ficando no final com 8 ramos secundários vezes 2 terciários, 16 terciários no total. De forma que quando a poda de formação for concluída, a gente vai ter uma coisa parecida com isso, né? Uma planta com 16 ramos, né? Nem sempre vai estar bonitinho assim, né? Não são todas as plantas que colaboram com a gente, mas essa é a situação que eu diria que é a situação ideal. E depois de algum tempo, né, já uma situação aí para deixar mais clara. E eu escolho gosto de mostrar essa figura, porque eu aproveito para mostrar também uma coisa da prática, que é evitar escolher esses ramos na mesma altura. Nós tivemos muitos problemas no campo, por conta de ramos quebrados, né, por ventos fortes. Quando eles estão aqui na mesma altura, eles ficam mais vulneráveis. Então, de preferência que esses ramos, eles só têm 20 centímetros de oportunidade para sair, entre 40 e 60, porque a gente pulou a 60 e eliminou as cotações abaixo de 40. Mas é possível que elas fiquem em alturas diferentes e é interessante que isso aconteça. Tá? Bom, uma vista geral, aqui algumas imagens do experimento como um todo, mostrando isso depois da poda formada, da poda feita, né? Uma imagem, uma outra mostrando lá no fundo a casa de bomba, né? Lá da fazenda da Botacu. Uma outra imagem aqui feita em cima de uma torre, daqui a pouco a gente comenta que torre é essa, só para ir adiantando aqui. Um detalhe aqui da rua, né, mostrando a uniformidade dessas plantas, né, em função da poda que foi feita, dessa poda de formação. Eu volto já a falar de poda, mas eu queria, didaticamente, mostrar só a sequência. Então, nós podamos por 4 meses. Aos 10 meses, a maioria desses ramos terciários já estavam florando. Né, e os 16, nesse caso aqui dessa imagem, 16 ramos terciários florando, uma floração intensa. E aí vem até aquela questão polêmica, se tira essas flores do primeiro ano ou não. Né? Nós não tiramos, né? Não fazia sentido. Uma coisa é você tirar uma floração de uma planta de sequeiro, que mal tem uma flor, né, que está tentando crescer. Outra coisa é você tirar 16 panículas. Né? Imagine o trabalho que se teria para isso e a perda. Essa planta já tem um porte que permite que ela produza. Então, nós também tomamos a decisão aqui de fazer essa colheita. Bom, isso com 10 meses, 2 meses depois, elas já estavam iniciando produção. 12 meses após o plantio, material clonado, isso não é muito difícil. Mas eu queria voltar um pouquinho para a poda, porque aí já começa a falar um pouquinho aqui das dores. O que nós queríamos fazer nesse projeto era uma poda contínua, né? Uma poda sistemática, que, como o próprio nome diz, ela é feita o tempo inteiro, constantemente. Mas, e ela consistiria na retirada das panículas secas, aqueles ramos que produziram, né, vão saindo, retirada de ramos vegetativos, né, que insistem em não florar logo, alguns ramos excedentes, né, às vezes fruto de uma brotação intensa, ou então porque ele destou do restante da planta, enfim, uma poda constante. Isso com o objetivo principal de aumentar o período da colheita, porque eu teria dessa forma, em cada uma das plantas, eu teria todos os estágios da planta, todas as fases
o tempo inteiro. É uma estratégia para se tentar aumentar a época de produção, como o Gustavo mostrou, que tem gente que consegue. Apesar de que isso tem outros fatores também. O consumo é elevado, né? Mas aproximadamente um homem precisa de um homem para cada 1,5 hectare, né? Para conduzir um pomar. Então isso é um custo alto. É evidente que isso só poderia ser feito explorando o caju de mesa, né? Não dá para fazer isso só para castanha, só para que esse castanha em pé não se pare, ninguém sabe ainda. Num sistema adensado e irrigado, mas isso tudo, eu acabei de comentar aqui, ainda tem outros fatores, e no caso aqui eu queria chamar a atenção para a distribuição da precipitação pluviométrica. Para conseguir produzir caju fora de época, que é o grande desafio nosso, não é em qualquer local, qualquer região que você vai conseguir isso. É preciso que tenha um período realmente seco, e nesse período a gente irriga, né? Quanto maior esse período, mais fácil de produzir caju. Fora desse período, na época da chuva, se consegue, mas vocês aqui sabem que não é muito fácil. Bom, e aí vem aqui a primeira dor, então, nós não conseguimos recursos para fazer isso. Isso é caro e a gente não teve como fazer. E aí, tivemos que dar um jeitinho, uma mudança nos planos no meu trabalho. E, em vez de fazer a poda sistemática, nós tivemos que fazer. Aliás, aqui ainda a poda contínua, só um exemplo dela, mostrando todas as fases na mesma planta, né? Nós temos aí maturis, flores, ramos vegetativos. Mas como não podemos fazer isso, nós optamos aqui para fazer a poda anual drástica, né? Que choca até um pouquinho aí a imagem. Realmente, nós não tínhamos alternativa, era o que precisava ser feito. Vocês podem observar que nós respeitamos aqui algumas diretrizes básicas, né? Olha, nós temos aqui o ramo principal, aqui o primário, aqui o secundário, terciário, isso aqui é o terciário, por exemplo, e a gente cortou aqui já fechando os quaternários, ou seja, nós mantivemos aquele esqueleto que a gente tentou fazer, né? Não acabamos com isso. Mas a planta aqui, ela precisa de um tempo para se recuperar. Ainda bem que o cajueiro, vocês sabem disso, é forte e regenera rápido, né? Aqui só mais um exemplo aqui para mostrar a necessidade mesmo. Essas plantas aqui atrás, essas duas aqui podadas estavam nessa mesma situação, isso aqui é uma linha paralela. Então, um ano depois, está desse jeito. E eu ainda queria o seguinte, esse espaçamento aqui é o 6x4, nós temos o 6x2, ainda teria uma planta aqui no meio e outras situações. Então, tinha que podar desse jeito, já que a gente não vinha fazendo isso sistematicamente como planejado, né? Mas a recuperação, como eu falei, é rápida, né? Sim, aqui ainda uma imagem dele todo feito, mostrando aqui a cobertura vegetal que fica, né? Isso é muito bom, foi tirada aqui a madeira, aproveitada, vendida, dos ramos mais grossos, e ficam aqui as folhas dos ramos mais finos que servem para proteger o solo. Um mês depois, da vez que eu falava, está aqui o nosso cajueiro. Ele realmente nessa situação, com a irrigação que a gente faz, com a nutrição que é dada, ele se recupera rapidinho. Então, com um mês ele já está desse jeito, né? Não é o ideal fazer aquela poda toda que a gente queria, mas era o que nós tínhamos. Um mês depois ela está assim. Está aqui uma imagem do pomar todo, né, da linha, né? Estou vendo aí a uniformidade também na resposta dessa poda. Uma visão de cima, tirada também aí da nossa torre de fluxo, que eu mostro já, mostrando também essa uniformidade. E aqui, 4 meses após a poda. Isso foi, nós estamos falando das podas desse ano, e esses 4 meses após a poda aqui foi o mês passado. Podamos no início de fevereiro, então março, no mês de fevereiro, mês de março, abril e o mês de maio. Final do mês de maio, essa era a situação. Já uma poda bastante formada, com bastantes flores. Uma geral aqui da linha, mostrando também aqui 4 meses depois. E essa, né, já uma imagem de ontem, né, a data aqui que não me deixa mentir, mostrando já o desenvolvimento dela, 5 meses depois daquela poda drástica, com uma floração bastante intensa e até alguns frutos, né, até o Marlon já deve estar olhando aqui para a resinosazinha, posso emprestar foto, ele vai falar com certeza.
quero mostrar aqui o seguinte, o desenvolvimento muito bom, muito rápido, isso aqui são 5 meses depois. Digo mais, nós não temos mais frutos aqui, porque a chuva não ajudou no sentido de ela ficar aparecendo. Se tivesse parado de chover no mês de março ou de abril, né, a gente teria provavelmente aqui já uma copa com muito mais frutinhos, tá? Então isso aqui é o resultado dela 5 meses depois. Bom, saindo um pouquinho agora da poda, né, mostrando outras coisas que a gente fez e que a gente continua fazendo, apesar das dificuldades. Como é que nós manejamos aqui a irrigação? Né? Até os 9 meses de idade, mantendo aqui uma linha de gotejadores, a irrigação é o gotejamento. A partir dos 10 meses, a gente colocou uma segunda linha, espaçada inicialmente de 50 centímetros, hoje está um pouco mais afastado, 1 metro e pouco. E aplicamos as lâminas de irrigação em função dos cálculos de evapotranspiração que você faz normalmente em manejo de irrigação. Começamos aqui com 0,6 milímetros dia, passou para 1, chegando a 1,6, talvez esteja passando um pouquinho disso. Já lembro aqui que a demanda do produtor era planta que gastasse pouca água, né? Então nós estamos falando aqui de uma cultura que, dada reposta toda a perda por evapotranspiração, ela ainda precisa apenas de 1,6 milímetros dia. Isso aqui dá 50 milímetros por mês, é muito pouco quando a gente compara com outras fruteiras. Ainda na irrigação, né, fizemos aqui então um monitoramento meteorológico, uma estação automática, que nos dá a evapotranspiração potencial, e aí usando os coeficientes de cultura, a gente calcula a evapotranspiração do cajueiro para fazer essa reposição. Monitoramos a umidade do solo para checar isso, né, com tensiômetros e sensores. E ainda fazemos o monitoramento do volume aplicado, a checagem se isso está sendo aplicado mesmo, com a leitura desses hidrômetros que ficam aqui em alguns pontos estratégicos. Tá? Então, sim, nós temos, né, nesse trabalho, tivemos o privilégio, temos ainda de trabalhar com essa estação de fluxo, era daqui que eu estava tirando aquelas fotos, mostrei há pouco, algumas delas, que é um equipamento de ponta, né? Eu diria que até uns poucos meses nós tínhamos apenas 2 estações dessas no país, a nossa aqui em Russas e uma outra no Rio Grande do Sul. Agora a FUNSEMI adquiriu algumas, não sei exatamente quantas, sei que instalaram, não sei se já estão fornecendo dados, mas é um equipamento que faz o seguinte, resumindo, em vez de a gente ter a evapotranspiração da cultura estimada, ela mede diretamente essa evapotranspiração. Isso nos dá uma precisão muito maior. Aí vocês poderiam dizer, mas então cada pomar precisaria ter uma estação dessa que custa muito caro, talvez uns 50 mil reais. Não exatamente, né? A gente calcula a evapotranspiração usando a evapotranspiração potencial e os coeficientes de cultivo. Esses coeficientes de cultivo, eles não são muito precisos. Isso dá uma margem de erro. Quando a gente mede diretamente a evapotranspiração da cultura, a gente pode fazer a coisa inversa. A gente sabe a evapotranspiração de referência potencial e aí calcula os novos coeficientes de cultivo. São esses coeficientes de cultivo que serão usados, né, a partir das publicações que a gente deverá fazer com esses resultados aí. Essa é a contribuição dessa estação de fluxo. Bom, um resumão aqui do resultado da irrigação, né? Como é que tem sido feito. A precipitação pluviométrica está nessas barrinhas vermelhas e a irrigação, as lâminas de irrigação estão aqui nas barras azuis, né? A gente pode ver aqui que em 2019, a exemplo desse ano, as chuvas se prolongaram um pouquinho, já começaram a trabalhar aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a nossa lâmina, ela não chegou em 50 milímetros no mês, né? Em 2020, situação aqui bastante semelhante, também não passou
aqui de 50 milímetros mês, o que atende prontamente a necessidade do produtor que queria, com aquela mesma quantidade de água lá no lote dele, aumentar, né, ter uma área de produção maior. Né? Se não fosse, né, além disso, na verdade, a gente está mostrando aqui a exigência do cajueiro em água aqui, comparado com outras fruteiras, é uma exigência baixa, mas além disso, a gente ainda chama aqui a atenção para um trabalho feito agora, colega nosso da Embrapa, aqui a capa do trabalho, aqui o QR Code, a gente aqui que essa publicação seja baixada mais facilmente, que trabalhou com irrigação deficitária, é uma informação ainda mais interessante. Nesse trabalho ele avaliou esses 4 tratamentos. Em um deles ele dava a irrigação plena, que 100% da evapotranspiração era reposta, como se faz, e trabalhou com esses 2 déficits aqui, déficit sustentado, só 50% da evapotranspiração, metade da água. Essa outra aqui, sazonal, onde ele dava 100% da evapotranspiração igual a essa, mas apenas no período de florescimento e frutificação, e claro, uma testemunha sem irrigação. E aí, né, para surpresa nossa, não houve, né, uma queda no rendimento, na produtividade desses clones. Ele trabalhou com 3 clones, nem no peso médio da caixinha de pedunco, usando esses 2 déficits hídricos aqui, essas 2 irrigações deficitárias, além de até aumentar a eficiência do uso da água, que é aquela relação, né, quilo de caju, quilo de castanha produzido por volume de água consumido. Estamos dizendo aqui então o seguinte: o caju, até o 3º, 4º ano, consumia apenas 50, a evapotranspiração dele chegava a 50 milímetros mês. A gente trabalhando aqui com metade dessa evapotranspiração, né, metade de 50 milímetros, ainda consegue uma produção que não foi significativamente diferente da irrigação plena. Isso deixa o cajueiro ainda um patamar ainda mais privilegiado com relação à sua resistência, digamos assim. Bom, aqui na sequência, um pouquinho antes de entrar nos resultados, a nutrição, né, como é que a gente faz essa nutrição aqui do pomar, como é que é feita? Obviamente são feitas as análises, solo anualmente, folha, solução do solo, trimestralmente, que baseiam a nossa fertilização, que é semanal. Né? Irrigação diária, fertilização semanal, com os macronutrientes. Os micronutrientes aplicados mensalmente, em função também desses resultados. Aí aqui já havia folheado. Aqui na imagem, nós temos aqui uma aplicação, inclusive conciliando a aplicação de micronutrientes com a aplicação já com controle fitossanitário, né, que só vão ser feitos quando é possível. Era o caso aí, então. Aqui a metodologia das ervas daninhas, eu vou resumir aqui, para ver se eu respeito como me foi dado. Fizemos com roçadeira tratorizada nas ruas e a roçadeira costal lateral, né, com aquele disco de nylon, tá? E são os períodos que eram demandados os trabalhos. Dessa forma que a gente consegue manter a área limpa. O que a gente planejou avaliar nesse trabalho? Variáveis avaliáveis do experimento. Obviamente a produtividade, castanho do pedunco, que é o que de cara interessa para todo mundo. A classificação dessa produção, né, o que é possível ir para a mesa, o que só pode ir para a indústria de polpa, o que só pode ser castanha, o que não pode nem ser castanha, né, feita essa classificação. Avaliamos aqui também a distribuição dessa produção ao longo da safra, informação bastante interessante, né, bastante útil para quem quer produzir caju de mesa. E as análises de pós-colheita, física e química, análise sensorial para ver a aceitação desse material, os custos, a gente tem tudo registrado, para fazer no final a análise agronômica. Não tem sentido a gente mostrar aqui uma coisa bonita, vamos dizer assim, se ela não for rentável, né? Se não tiver dinheiro no bolso do produtor. Então essa análise econômica, que ainda não está pronta,
porque a gente teve uns percalços que eu conto já. Mas é o que está previsto e a gente espera fazer até o final desse trabalho. Bom, alguns poucos resultados aqui. Como eu falei, o experimento está em andamento, a gente não teria como ter concluído isso. Então, mas aqui tem alguns resultados interessantes que vale a pena a gente ressaltar aqui. Começando aqui com a nossa produtividade de castanha. Né? Observem aqui que nós estamos aqui no ano de 2019, segundo ano de cultivo. Segundo ano. Nas barras azuis estão os nossos 6 clones. E aí a gente já destaca aqui o clone CCP09 como produtor de castanha, como a produtividade de castanha, em pé de igualdade com o Embrapa 51. Né? Então, não foi diferente significativamente. Isso não foi surpresa para a gente, esse resultado, porque o CP09 já tinha se mostrado em outros trabalhos muito bom sobre irrigação. A própria tese do Vitor, que já saiu, na época ele testou, comparou com outros dois, que na época não existiam desses que a gente tem hoje, e os 09 já se destacavam irrigados. Então, a gente esperava realmente esse destaque aqui. E esse destaque dele permaneceu no ano seguinte, aqui em 2020, né? Aqui de novo o CP09. CP09, como sendo aqui apresentou a produtividade maior. O Embrapa 51 continua aqui na mesma situação dele, né? Como produtor de castanha. Bom, 2019 e 2020, né? E aí 2021, eu falei que ia aproveitar para falar das dores, das queixas, nós não tivemos como colher a safra de 2021. Essa colheita é muito cara, na verdade, porque, como eu mostrei para vocês, é colhido por cada tratamento, são 18, cada tratamento, são 18 tratamentos, porque são cada clone em cada adensamento, em cada espaçamento. Tudo isso tem que ser colhido separado, né? Cada um tem um saquinho, isso vai para o packing house, chega lá para o packing house, ainda tem que separar o que pode ir para a mesa, o que pode ir para a indústria, e isso é um trabalho realmente caro, como toda pesquisa, mas essa, na verdade, a gente sabe que tem um custo um pouco maior. Infelizmente, não foi possível fazer, de forma que nós não temos os dados de 2021, e aí eu aproveito ainda para dizer que os 2022 não estão garantidos. Tá? Sei que depois dessa dá até para passar a sacolinha aí na audiência, mas são as dores que a gente quer aproveitar para comentar também, não está muito fácil. Não em função da pandemia, em função de falta de recursos mesmo. Os recursos, como eu falei, eram do governo do Estado, e a quantidade de recursos que foram disponibilizados foram muito aquém do que a gente planejou, do que a gente acertou, e o produtor, o João Teixeira, arcava com a maior parte, inclusive, disso, e ele disse que não dá mais para fazer. Nós vamos ter que perder esse caso. Imaginem, vai usar lá o pesquisador. Quão ruim é para o pesquisador se deparar com uma situação dessa. Mas, parando o choro, né? Vamos continuar. Pedúnculos, também temos aqui a safra de 2019, e aí a gente mostra aqui o 9 e o 51 também em destaque. De certa forma, quem produz muita castanha também deverá produzir muito pedúnculo, né? Tem uma relação direta, mas como eles não são, a proporção não é exata entre os clones, a gente já tem aqui uma diferença que é o 76 aparecendo aqui já um pouco, né? Inclusive igual estatisticamente com o 51. Produtividade de pedúnculo em 2019. 2020, de novo aqui o 7009 como sendo o maior produtor, e aí já chama a atenção aqui, ó, 4.000 quilos de castanha. Terceiro ano de produção, terceiro ano de cultivo, né, 4 toneladas. Tá? E aqui, nós estamos mostrando aqui cada barra dessa é a média dos 3 adensamentos. Ou seja, aqui é tudo que o 09 produziu, o espaçamento 6x2, 6x3, 6x4. Se eu pegar aqui apenas o 6x2, eu teria
poderia, seguramente, ter isso, nós temos esses números, mas não é o caso aqui agora de mostrar, mas seria tranquilamente superior a 4 toneladas por hectare no terceiro ano de cultivo, 0,9. Bom, 2021 eu não tenho, mas não botei mais o meu xizinho, já vendo aqui para a produtividade de frutas altas ao mercado. Essa informação também que era muito interessante, daquilo que é colhido, o que eu posso aproveitar para a mesa, porque esse sistema de produção é caro. Eu não posso me dar o luxo de vender tudo para a indústria, tudo para castanha. E aí o 76 tem aqui já o seu destaque, produtividade de frutos aptos para a mesa, em 2019, né? Embora estatisticamente não seja diferente, mas a gente já mostra essa superioridade dele em 2019 e também em 2020, sendo que em 2020 ele se destaca, né, bastante aqui no terceiro ano, comparando com o segundo. Ele fica praticamente sozinho aqui, quando comparado com todos os outros. E eu lhe chamo a atenção para o seguinte, eu estou falando de aptidão ao mercado de mesa, não estou falando de aceitação. É uma outra história, é um outro quesito, onde o 76 aí sim está de lavada. Mas no jeitão do fruto, né, o aspecto visual, né, para o mercado. Então ele se destaca aqui, nesse quesito. Deixa eu adiantar aqui um pouco, já foi mostrado aí o sinal. No mercado de polpa, a gente teve aqui em 2019 uma coisa mais ou menos uniforme. Em 2020, a gente vê aqui, eu chamaria a atenção mais do 76 que está aqui bem em desvantagem, mas era, claro, se ele estava tanto em destaque nos frutos para a mesa em relação aos outros, é claro que esses frutos para a mesa não foram mais computados aqui no cálculo para a polpa, por isso que ele está aqui em desvantagem. Bom, rapidamente aqui, como é que foi essa produtividade com relação aos espaçamentos? É mais simples até de falar. Temos os 3 espaçamentos, 2, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, e aqui é a média dos 6 quilômetros, aqui eu não estou considerando o quilômetro, estou pegando todos eles. A produtividade foi maior, obviamente, é esperado, principalmente no primeiro ano e segundo ano de cultivo, o 6 por 2 e os outros significativamente inferiores. Em 2020, estou falando de produção de castanha, em 2020 o mesmo comportamento, diferente significativamente os três espaçamentos. Né? Provavelmente em 2021, 2021 já não fosse esse mesmo comportamento, nós nunca saberemos. Quem sabe que em 2022 a gente sabe. Produtividade de fedumo, o mesmo comportamento. Os 6 por 2 diferente significativamente dos outros 2 espaçamentos. O primeiro ano isso era bem esperado, porque as plantas não estão se tocando ainda, então eu tenho mais plantas, realmente tenho que ter uma produtividade maior. Tanto que aqui, para pedúnculos em 2020, ele já, embora tivesse essa diferença que a gente vê, mas estatisticamente já não foi diferente. Tá? Provavelmente isso vai se reduzindo com os anos, né? Porque a gente sai agora em 2022. Bom, outra informação que a gente tem tentado tirar de lá é essa distribuição da produção ao longo do ano. Não adianta a gente gastar tanto dinheiro num sistema muito mais refinado e só produzir castanha e caju na época que todo mundo está produzindo. Esse, volto a dizer, é o nosso grande desafio. Infelizmente, esses 2 anos que a gente avaliou isso, a chuva se prolongou, como esse ano agora também. A gente estava com 7 anos sem chuva, 6 anos sem chuva, e aí os 2 anos seguintes foram com chuvas mais generosas e mais espaçadas. De forma que a gente pode ver aqui, vou pegar só 2 exemplos. Aqui, as plantas começaram a produzir e depois essa produção caiu, né, porque houve chuva nesse período, né, aqui poderia ter tido uma continuidade. Mas eu quero chamar aqui a atenção para o comportamento, por exemplo, aqui do norte, que é esse aqui em azul, né, a gente tem ele aqui, em janeiro, março, começou efetivamente aqui, subiu a produtividade aqui a partir de junho, tendo como pico, né, esse pico aqui em outubro, não é uma época boa que todo mundo tem, mas o único pico e já começa a cair. O ideal era que a gente tivesse uma curva aqui, esse era o perfeito, é o nosso sonho de consumo. O 76, por sua vez, é esse de cozinha verde aqui, ele
teve aqui o mesmo comportamento, né, abaixo do 0,9, como os números já tinham mostrado antes. Mas ele teve esse comportamento aqui que é interessante. Ele teve um pico aqui de safra, né, e caiu um pouco e depois teve um segundo pico, né, oferecendo essa distribuição de frutos por um período mais esticado. Isso é um comportamento interessante, tá certo? Isso nos 2 anos que a gente avaliou essa distribuição em função do tempo, tá? Bom, e aqui nós temos aqui de conclusão, subam ali a plaquinha de novo. Com relação aos 3 alistamentos que nós estudamos, sem dúvida nenhuma, nesses anos iniciais, o 6x2 se destacou. Nós temos aqui 800 plantas por hectare, elas não estavam se tocando, não estavam concorrendo tanto, então o destaque para elas, não tem dúvida. Mas isso com relação aos adensamentos. E com relação aos clones, né, que é o outro fator estudado. Com relação aos clones, nós temos 3 quesitos aqui para serem, né, para a gente tirar a conclusão. Primeiro, a produtividade de castanha e de pedúnculo, né? Os dados ali mostraram, eu só quero aqui resumir. A produtividade de castanha e a produtividade de pedúnculo, os clones 0,9 e 51 são, até que a gente consiga resultados mais conclusivos, os clones que apresentaram maior produtividade, 0,9 e 51, e inclusive não foram, como eu mostrei, significativamente diferentes, embora o 0,9 tenha produzido um pouco mais. Isso com relação à produtividade, castanha e pedúnculo. Com relação à classificação para o mercado, sem dúvida nenhuma, o CP76 apresentou uma produtividade muito maior de frutos aptos na mesa, disparadamente. E para a polpa, o 0,9 e o 51 se destacaram. Isso aqui a gente já teria como indicativo. Eu quero produzir visando mesa, né, nesse sistema, o 76, apesar da baixa produtividade, né, precisa se considerar que para a mesa ele vai dar mais do que os outros. E ainda tem uma outra informação, eu tenho enfatizado isso aqui, baseado no aspecto visual dos frutos. Tem a outra história que é a aceitação. E aí, de acordo com as informações lá do empresário, mesmo os outros clones mostrando um jeitão de mesa, né, aptos para a mesa, mas o mercado não tem aceito. Ele não consegue vender nada e não seja 76 para a mesa. É uma outra questão que precisa ser muito considerada. Bom, então polpa 0,9 e 51, 9 bastante produtivo, né, bastante pouco, né, quem estiver pensando em mercado de indústria. O terceiro quesito, que era a distribuição da produção, aí o 76 realmente mostrou, nesses 2 anos, um comportamento mais interessante, tá? Ainda com isso que eu acabei de adiantar para vocês, já da aceitação do mercado, que aí ele é líder, absoluto. Até o momento, pelo menos, apesar de ser um dos clones mais antigos. Bom, aqui já nas nossas considerações, mais para a gente chamar aqui a atenção e para amarrar alguns pontinhos, seria a gente falar. Os resultados, como eu falei, preliminares, né? 2019 e 2020, foram os dados que nós apresentamos, são os dados que nós temos. Né? Em 2021 não foram registrados, e o 2022, né, que seria o nosso 5º ano de cultivo, bastante importante para que a gente realmente conclua muitas dessas coisas que a gente está apontando até o momento, né, ainda está aqui como interrogação. Né? Ainda estamos negociando essa colheita que já vai começar. Vocês já viram que já tem alguns frutinhos já apontando ali e não sabem se serão colhidos separados. Volto a enfatizar aqui a necessidade de aproveitamento integral, né, dessa produção. Esse sistema, ele se propõe a ser um sistema alternativo, ninguém nunca será capaz de ver só esse sistema em funcionamento, são níticos para si, né, precisa ter condições, precisa ter uma logística de mercado para entrar nesse ramo específico, nesse sistema de produção aí que a gente está mostrando.
Então, esse sistema deverá conviver com os demais, né? Essa nossa publicação, nosso boletim de pesquisa produzido agora no ano passado, né? Com a perspectiva de R, que contém todas essas informações que a gente está mostrando aqui, em riqueza de detalhe, como deve ser o boletim de pesquisa. Então, muito obrigado pela atenção. Bom, pessoal, temos um tempinho aí para perguntas, nessa etapa agora. Como vocês viram aí, fazer pesquisa mais fácil. Aqui já está, aqui muitos colegas, a gente não via tempo, mas acho que quando o Afrânio começou a mostrar lá um pouco o manejo, eu acho que muitos de vocês ficam pretos para fazer assim, não dá não. Mas exatamente o esforço da pesquisa é de cobrir toda a base de informação para que a gente possa passar, digamos assim, as sinalizações daquilo que dá certo e como fazer melhor. Significa que todo esse ponto, enfim, eu queria chamar o aqui pra, agora vamos ter tempo para pergunta, então, por favor, um pouco aqui. Mas, se vocês tiverem algum questionamento, algum ponto, a Lilian pode recolher isso aí por escrito e então vamos fazer o seguinte, temos 3 inscritos aqui, vamos dar preferência. Lilian, por favor, você faz dois. Acho que talvez eles tenham tempo só para esses 3. Pode, tá? Aquela senhora lá, depois o senhor aqui produz o Zé. Bom dia a todos. Parabéns pela apresentação, muito bom usado. Eu me chamo Jocelyn, sou engenheira agrônoma, representando a EMATES Meio Norte, da Vitória. Queria perguntar para você quais são as perspectivas, quais são as hipóteses de vocês para os próximos anos, visto que, por enquanto, as plantas ainda estão em um tamanho mais reduzido, mas que em breve, né, vão estar se tocando. E quais são as hipóteses de vocês para a produção e produtividade? De Itapipoca, minha terra, viu? Tem aqui o Daldo também. Bom que estejam aqui. Eu não sei se eu entendi. Qual é a nossa expectativa de produtividade? É isso, nesse trabalho? Olha, eu não quero produzir menos de 6 toneladas. Tá? Menos de 6 toneladas nesse sistema aí de adensamento. Né? De castanha. Né? O Lucas lembrou bem aqui, mas a gente se acostumou muito com essa coisa de falar quando se aproveitava só castanha. Né? Então, 6 toneladas de castanha. Isso equivale a você tem que multiplicar ele por 1000 aí para pé duplo. Mas de castanha, 6 toneladas. Por 10. Por 10. Tá? Porque 4 toneladas alcançadas no terceiro ano, tá? A planta ainda de formação, eu não sem bola de cristal, eu diria que a gente chega a 6, sim. Bom dia a todos. Parabenizar aqui a apresentação, muito boa. Eu me chamo Hilton, sou do Piauí, sou do Senado Piauí. Queria saber, dentro da pesquisa, a qualidade no sabor do caju, né? E com um produto clone, né? Do laboratório, e se tem algum problema com relação no consumo em termos de saúde. Ok. Eu aproveito até para reforçar que a gente
está prevendo fazer isso nesse trabalho, né? Só complementando aqui que eu tinha esquecido, e qual é o melhor? Se é o caju amarelo ou aquele vermelhinho? Ok. A gente está previsto fazer isso, né? Mostra aqui, análise química, análise vasculeta química, análise vasculeta física e análise sensorial. Essa análise sensorial é aquela que a gente bota lá o pessoal nas cabinezinhas e a pessoa sem saber que material que está experimentando vai dar as notas. É isso que dá esse resultado aí que você está buscando. O que nós temos tido até agora assim, o CP76 ele tem esse destaque, embora a gente tenha cajus com números tão bons, ou muito parecidos, tem alguns até melhores como 8,9. Mas o fato é que esse produtor específico, né, não sei se tem alguém aqui da fazenda lá, não consegue vender para a mesa nada que seja CP76 por conta do gosto, de outra coisa. Quer dizer, é também por conta desse leitão dele. Com relação à cor, a gente está muito claro, o consumidor ele prefere o fruto vermelho, tanto que na hora de selecionar os materiais, a gente já descarta os frutos do laranjado. Então, um alaranjado um vermelho para poder vender isso no mercado. E vou estar lembrando aqui, deixando claro que esses clones todos que a gente tem não se tratam geneticamente modificados, né? Não, os nossos melhoramentos eles constam de são cruzamentos, né? São essas técnicas, digamos assim, naturais para se chegar a esses clones. Então, só para que a gente fique, que faça a ideia para alguém que isso tem um transgênico, não se trata disso. Próxima pergunta, você mostrou muito da questão da produção normal, mas assim, o grande gargalo hoje, na questão da produtividade, era a produção desse caju fora de época, certo? Até porque o caju de mesa ele teria mercado em qualquer época do ano. E a gente produtor, ainda tem sido um gargalo. E qual é o motivo, qual é a razão por não incluir nesse trabalho tão belo, tão bem feito, tão bem executado? Mas foi incluído, sim. A gente ainda não tem um resultado conclusivo, mas quando a gente avaliou a distribuição da produção ao longo do ano, nós estamos avaliando justamente isso. E eu, inclusive, chamei a atenção para o 76, que mostrou um período um pouco mais favorável do que os demais. Produzir fora de época, volto a falar aqui, é realmente o nosso sonho de consumo. A gente tem algumas experiências aí, mas em situações assim, especiais. Precisa ser uma região que chova pouco, né? Falei um pouquinho disso também. Precisa de um tratamento, né? Um mínimo igual a esse que a gente está fazendo. Precisa de poda, né? Se a gente estivesse fazendo, mesmo essa situação de curiosidade não tão boa, estivesse fazendo as podas contínuas como nós planejamos, muito provavelmente nós teríamos conseguido uma distribuição melhor. Tá certo? Então, assim, só respondendo, então, a gente está avaliando isso, a gente já tem alguns resultados, mas deixando claro. Gosto até de lembrar, para concluir aqui minha resposta, uma frase que meu professor de agronomia há 30 anos já dizia: o caju gosta de água, mas não gosta de chuva. Ele dizia isso, na época parecia uma coisa estranha, hoje a gente tem isso muito claro. Ele gosta de água no pé da planta, ele gosta de água na raiz, então não pode estar chovendo, precisa ser uma região que chova pouco. Essa é a questão principal. Eu acho que tem duas coisas aí importantes nessas perguntas, que essa questão do clone, a gente precisa, talvez ontem na palestra da Camila Teles, falando dessa questão da comunicação. Eu acho que essa questão do clone, até porque já passou novela com esse nome, como lidar aquela ideia de OGM, é uma coisa que a gente vai ter que desmistificar, talvez até usar outro nome que comunique melhor, porque realmente os clones são uma propagação vegetativa feita com o método de tradicional. Então, não tem nada de cruzamentos exotéricos. E
Outro ponto é essa questão dessa produção, digamos assim, estendida, que viabiliza exatamente a questão do foco do negócio de mesa, mas tem que se pensar que em áreas onde não chove muito. Eu conheço a experiência da Petrolina, que se produz praticamente durante 10 meses do ano ligado, conduzido para apressamento, mas exatamente a vantagem é porque olha no céu e não tem chuva, a água do Rio Chico. Mas, para finalizar aqui então as perguntas, eu peço, José, para você ser bem conciso, que nós já estamos nesse tempo, vou passar aqui para o Zé Ismar fazer o questionamento dele. Ok. Em primeiro lugar, eu parabenizo a Embrapa, pelas 3 belíssimas palestras que, logicamente, vocês nos propiciaram hoje. As 2 palestras iniciais são extremamente importantes para que nós tenhamos um quadro bem claro do que representa a cafeicultura no Brasil, no Ceará e no mundo. Então, na verdade, houve uma felicidade muito grande. Nós assistimos hoje, tanto por parte do Vitor como por parte do Gustavo, a 2 apresentações que colocam, na verdade, as preocupações da cafeicultura brasileira. Especificamente com relação à questão que a Fran nos proporcionou aí com essa bela palestra também, eu tinha 2 considerações aí, na verdade, a comentar. Em primeiro lugar, eu achei de uma sensibilidade extraordinária, do Estado em ter, digamos, não ter colocado recurso suficiente para dar continuidade a uma pesquisa tão importante para o Estado do Ceará. Esse é o primeiro ponto que eu, na verdade, eu fico, entre aspas, escandalizado, porque é um momento que nós gostaríamos de ter um quadro bem claro com relação à questão econômica dessa prática que, logicamente, é importante para o pensamento da fruticultura moderna. Então, esse é um ponto que nós entendemos que é fundamental. Tem uma questão, aí vem a questão relacionada com a prática, ouvindo a sua explanação, veja bem, nós temos acompanhado também dados de experiências da Embrapa e, ao mesmo tempo, também compartilhado em determinados momentos dessa preocupação com relação à cafeicultura do Estado. Um ponto que hoje eu percebo nesse trabalho que você colocou aí é que talvez nós todos sabemos que o Cajueiro, como você bem claramente colocou, ele gosta de chuva na raiz, tá certo? Não gosta de chuva no período que não seria para ter uma fase importante dele, essa questão relacionada com a precipitação. A questão que eu coloco é o seguinte: será que não seria o caso, os dados que a Embrapa já acumulou, tá certo? Não se começar a discutir, porque tem a parte dos drones, e logicamente nós hoje temos um quadro, mas não seria o caso a Embrapa chegar e trabalhar com um manejo diferenciado para a pesca de irrigação? Digamos, o coca, por exemplo. Coca, nós sabemos que a planta renova com muita rapidez, tá certo? Então, consequentemente, nós poderíamos ter um prolongamento da safra se nós ajustássemos coca com irrigação. Na minha visão, tá certo? Isso, logicamente, é um estímulo que eu dou para que a gente passe, na verdade, a discutir essa questão do mais claro evidência, certo? Então, essa é a preocupação que eu lanço aqui para os futuros trabalhos de você saber se, na verdade, tem sentido ou não, ok? Na verdade, essa coisa a gente estava discutindo justamente antes de entrar, sobre esse estudo, sem dúvida que a gente tem muita informação já, ao longo dessa vida aí da Embrapa, tem muita coisa que poderia ser feita, como você está falando, se vê estudo, né? E a pergunta que você é interessante, uma ideia boa. A questão específica que veio o material com a irrigação, ou a irrigação com a roda de melhor, isso, dessa forma a gente está fazendo. O que a gente precisa é ter condições de executar da forma planejada. Eu gostaria muito de ter tido condições de ter feito a poda, porque o Lucas falou, na região de Petrolina, chove menos, houve um período de estiagem maior que o cajueiro precisa,
eles têm conseguido aí 10 meses, né, 10 meses, mas também com essa poda contínua. Se não for uma poda, ele não vai conseguir. Então é isso. Mas a gente já trabalha com isso, sim. Vamos ser otimistas. Ok, gente. Então, muito obrigado, Frânio.